E aí pessoal, beleza? Bom, faz um tempinho que eu não gravo vídeo para o canal, praticamente 3 meses, mas é porque a construção estava a todo vapor. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a transformação, a mudança no documento, tá? De micro-ônibus rodoviário, tá? Para motorcasa artesanal. Então, andei olhando bastante na internet isso aí, como é que funciona. Muita gente pondo medo, olha, cuidado. Realmente é uma coisa que não dá para fazer sem um estudo antes, sem uma análise, porque não é tão complicado, mas se você errar em algum ponto, você pode ficar travado numa burocracia ali, e aí você vai perder dinheiro, você vai ficar tenso, vai ficar nervoso, não vai conseguir rodar com o teu veículo. Mas enfim, vamos ao que interessa. Qual que é o procedimento aqui no estado de São Paulo, tá? Para fazer a mudança veicular, a alteração, né, da categoria do veículo de micro-ônibus para motorcasa, ou uma Kombi, uma van, qualquer tipo de alteração de um veículo original de fábrica, você vai passar ele para ser motorcasa. Primeira coisa, você precisa de uma autorização do Detran, tá? Então tem que fazer um pedido no site do Detran, tem um formulário para você preencher esse pedido. Eu tinha o meu preenchido, mas eu preferi pagar para o despachante lá de Araraquara, tá? Que me orientou a questão da vistoria do Inmetro. Eu preferi pagar, foi R$120, não foi um fim do mundo, tá? E ele preencheu certinho essa autorização. Por que que isso é importante? Se você esquecer alguma informação nessa autorização, você pode até passar em todo o processo de vistoria. Se tiver alguma coisa errada, você vai ter que voltar e fazer tudo novamente, tá? O que tem nessa autorização? Basicamente, você está solicitando ao Detran, tá? Você está pedindo uma autorização para fazer uma mudança, uma modificação estrutural no seu veículo. Então, o que que eu pedi? Eu pedi para trocar de categoria. Isso aqui era um micro-ônibus rodoviário, tá? Para transporte coletivo de passageiros. Eu pedi para mudá-lo para motorcasa. Segunda mudança importantíssima, capacidade de passageiros. Esse micro-ônibus estava documentado para 27 pessoas. Eu fiz a redução para 8 passageiros. Então são duas informações importantíssimas. E aí depois é óbvio, Renavan, número de chassi, motor, tem que estar tudo nessa autorização. Então você solicita ao Detran uma autorização para fazer mudanças no seu veículo. De posse dessa autorização, vai sair esse documento aqui, tá? Um número de autorização, e aí você tem 3 meses, 90 dias, para fazer as modificações. Pediu, o Detran solta o documento, você tem 90 dias para fazer a autorização. No meu caso, eu fiz errado, tá? Eu tô com o ônibus desde março, já fazendo as autorizações, as modificações, desculpe, sem ter esse documento em mãos. Qual que é o risco que você corre de fazer isso? Você começou a mexer internamente no seu veículo. Se você for parado numa blitz, você está irregular. Como eu não ia rodar, eu tinha certeza absoluta, eu não rodei com esse ônibus, ele saiu só da garagem para a oficina, da oficina em frente à minha casa, onde eu fiz todas as reformas. Eu não circulei em rodovias. Só de final de semana que eu tirava ele da garagem, levava para a oficina, às vezes no meio da semana tirava da oficina e levava para a garagem, tá? Eu já comecei a fazer as modificações com antecedência. Por quê? Como essa autorização tem 90 dias de validade, caso ocorresse algum problema nas vistorias, eu tinha esse prazo para fazer a correção, tá ok? Então essa aqui eu fiz em outubro, então novembro, dezembro, janeiro. Essa autorização está válida até janeiro, porque eu fiz em outubro todas as modificações, beleza? Terminada essa autorização em mãos, o que a gente tem que fazer? Nós temos que passar por 2 vistorias. Uma vistoria do Inmetro para obter o CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular, e depois uma vistoria de consolidação, de observação. É como aquela vistoria comum que a gente faz quando compra e vende um veículo, tá? Quando você transfere de cidade, por exemplo. Então,
tendo essa autorização em mãos, você agenda no Inmetro a vistoria do Inmetro. Então, no mesmo dia que esta autorização ficou pronto, eu fiz o agendamento, tá? 2 dias depois eu estava lá em Araraquara, eu sou de Monte Alto, eu estava em Araraquara, na JCP. E aí eles vão fazer a vistoria de segurança veicular. Eles têm um laudo, tá? Eles soltam um relatório, ó, relatório de inspeção veicular. O que o Inmetro olha no seu veículo? Você pediu para o Detran para mudar o seu veículo, para alterar as características de fábrica. Então você não pode fazer nenhuma modificação que não está previsto no Código Nacional de Trânsito. Você não pode alterar estrutura, a parte externa, tem os limites de comprimento de carroceria, você não pode cortar chassi, a não ser que você tenha uma indústria e consiga emitir um CAT, tá? Que não é o meu caso. Então, eles vão verificar freio, seta, todos os itens de segurança, incluindo cintos de segurança. Por isso que eu deixei os bancos originais do ônibus. Então, eu reduzi de 29 para 27 passageiros para 8 passageiros e mantive os 8 bancos originais com cinto de segurança. No Inmetro, eles vão fazer este relatório de inspeção. Após o relatório, eles soltam o CSV, Certificado de Segurança Veicular. Se você foi aprovado, beleza, toca para frente. Se este relatório não for aprovado, eles vão soltar aqui as não conformidades, você vai ter as não conformidades aqui, e você tem 30 dias para corrigir o que eles relataram aqui. Se tiver com freio com problema, uma seta, um limpador de para-brisa, um cinto de segurança, algo que não passou, algo de segurança veicular que não passou. Pra vocês terem uma ideia, eles pegam um paquímetro e medem a altura de borracha do pneu, tá? Você não pode ficar perto do veículo, mas de longe eu consegui observar. Eles mediram, tá, a espessura da borracha dos pneus. Eu estava com 6 pneus zerinho, então não tive problema. No mesmo dia que eu estava fazendo a inspeção lá, teve um caminhão que teve reprovado um dos lados, um pneu, né, é rodado duplo atrás, um dos rodados não passou na espessura de borracha do pneu. Então eles vão ver isso. Coloca na esteira, faz teste de frenagem, freio estacionário, tudo, tá, gente? Partida, luz, tudo que é item de segurança. Se não passou, você tem 30 dias para corrigir. Eu já tinha feito todas as revisões do veículo, estava tudo 100%, passou de primeira. Então percebam, eles fazem imagens, tem fotos do veículo aqui. Então é um relatório completo da segurança do veículo. Saí de Araraquara, vim para Monte Alto no mesmo dia, tá? Inspeção, vistoria veicular. É como se eu estivesse transferindo o ônibus para mim mesmo, tá? Como eu fiz uma modificação, teve que mudar o documento, essa alteração no CRV, que é o documento, tá? Precisa ser feita uma vistoria. Fiz a vistoria com este documento aqui em mãos, que é o CSV. Fiz a vistoria veicular também, que aí tem os laudos, tudo certinho aqui. E saí da vistoria, corri no Detran. Aí lá no Detran eu cometi uma gafezinha, tá? Quando você vai no Detran, no caso eu fui no Poupa Tempo aqui em Monte Alto. Quando você vai para o Detran, você tem que levar todas as notas fiscais de tudo que você comprou para fazer a montagem da casa. Eu esqueci desse detalhe. Levei só esses documentos aqui. O Detran daqui, o Poupa Tempo, digitalizou, mandou para o Detran São Paulo. Eles recusaram a mudança, porque não tinha as notas fiscais. Mas aí, mesmo modo, você tem 30 dias do dia que você deu entrada no Detran, se tiver alguma não conformidade, assim como nas inspeções, você tem 30 dias para regular sem precisar pagar mais nada, no Detran também, você tem 30 dias para acertar a documentação. E aí eu peguei todas as notas fiscais, guardei tudo, foram 72 notas fiscais online e devia ter mais umas 30, 35 notas fiscais em papel, que foram mercadorias que eu comprei não pela internet, né? E aí o pessoal trazia o material e já me entregava a nota fiscal. Então é importantíssimo guardar todas as notas fiscais, porque você vai ter que apresentar lá no Detran. Mais de 100 notas fiscais eu tinha. Isso fora as coisinhas miudinhas que às vezes você pega e não tem nota, tá? Levei lá no Detran, digitalizou, mandou,
e em 3 dias, eu peguei um feriado no meio, então demorou uma semana no meu caso, mas por conta dos feriados, tá? Em uma semana o documento estava pronto, motor casa, tá? Então agora eu já tenho não tenho mais um micro-ônibus, eu tenho agora uma motor casa, tá? Para fins de turismo e lazer, que tem diferença de uma motor casa, por exemplo, um consultório odontológico, que é para comércio. Então todas essas características lá naquele documento de autorização que você pede para o Detran, você tem que especificar se a motor casa é para moradia e lazer, se é para fins comerciais, um consultório, um escritório, uma oficina ambulante, tem que estar tudo especificado na autorização. Por conta dessa autorização, a vistoria vai fazer a vistoria de acordo com o que você pediu na autorização. A outra vistoria vai consolidar tudo isso apenas para o Detran falar assim, ó, lá na cidade o veículo não trocou de cidade, manteve a mesma cidade, tá? Mas como é que fala? As transformações foram homologadas e aí você consegue o seu documento. Quanto eu gastei nessa brincadeira? Bom, antes de fazer tudo isso, desde março desse ano, nós estamos em novembro, tá? Hoje é 17 de novembro, que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu estou desde março atrás de um despachante para fazer isso. É complicado um despachante, geralmente cidade pequena como a minha aqui, é difícil quem entende todo esse trâmite de fazer alterações em veículo, ainda mais motor casa, eles ficam meio receosos, porque eles fazem muito aqui no interior, caminhão, troca de caçamba. Então caçamba de madeira, põe baú, tira baú, põe caçamba de madeira, guincho, munk, eles fazem muito esse tipo de alteração. Então isso eles estão acostumados. É um detalhe simples, tira uma carroceria, põe outra carroceria. No meu caso eu mantive a carroceria e mexi internamente. E são muitos detalhes da legislação que tem que ser observados. Então os despachantes ficam meio receosos em pegar o serviço. O que eu fiz? Comecei a procurar fora. Encontrei Rio Preto, Ribeirão, São Paulo, só que os despachantes estavam pedindo 6 mil, 8 mil reais. Teve um em São Paulo que chegou a pedir 12 mil reais para fazer o documento para mim. E aí eu falei, meu Deus do céu, 12 mil reais para trocar um documento. Sendo que, se você pagar só as taxas, você não gasta 2, tá? E foi o que eu fiz. Eu falei, vou arriscar, se enroscar, se entupir, se parar em algum ponto. Aí eu vejo o que eu faço lá na frente, faço um financiamento e pago os 6, 8 mil de um despachante. Mas eu fiz uma tentativa, li bastante a lei, me informei bastante, peguei muitos vídeos na internet, tá? E o passo é esse, não tem erro. Autorização do Detran para fazer a modificação, com a autorização em mãos, vistoria, agenda e faz a vistoria no Inmetro. Após a vistoria no Inmetro, uma vistoria veicular comum, tá? CSV, Certificado de Vistoria Veicular, aquele CSV comunzinho. Depois você dá a entrada no Detran para fazer a mudança da categoria, né? Mudança do tipo de veículo. Então é simples, segue esses passos, teu veículo tem que estar em perfeita ordem, pneu, alinhamento, balanceamento eles não veem, mas até alinhamento eu vi que eles alinharam a roda, eles não têm máquina de alinhamento lá no Inmetro, mas eles puxaram uma linha tipo aquela linha de pedreiro, puxaram uma linha para ver se o eixo traseiro não estava torto, tá? Então teu veículo tem que estar perfeito, seta, ré, tudo. Veículo grande tem que ter aquele sinal sonoro quando engata a ré, aquela campainha, tudo em perfeito estado. Fez tudo isso, não tem erro. Quanto que eu gastei? R$120 para fazer a autorização, como eu já disse. A vistoria no Inmetro ficou 1.000, então foi 1.120. E aqui em Monte Alto a vistoria veicular, o CSV 140, então 1.260. E lá no Poupa Tempo tem uma taxinha que tem que pagar, agora eu não lembro se é 60, 80 reais. Eu gastei, 1.300 e pouquinho. Não gastei 1.400 reais e já estou com o meu veículo documentado.
Então não tem segredo. Se você fizer tudo tintim por tintim, não vai ter erro. Um detalhe muito importante. Eu entrei em contato com a empresa de vistoria, inclusive vou fazer um merchan deles aqui, é a JCP, lá de Araraquara, tá? Os engenheiros lá, o Paulinho, o Rafael, muita gente fina, ó, que me emitiram esse certificado. Antes de ir para lá, mais uns 3, 4 meses antes de ir para lá, eu ligava assim toda semana, cada 15 dias eu ligava. Olha, eu vou fazer o agendamento, mas eu tô com dúvida aqui. Tô mexendo aqui, posso mexer? Não posso mexer? Eles orientam tudo. Não fiz alteração externa. Meu ônibus, vocês podem ver, é vidro colado, tá? Ele tem ar-condicionado, então os vidros são colados. Eu não abri nenhuma tuia externa, não coloquei o suporte de moto lá atrás. Meu ar-condicionado, depois eu vou mostrar ali. A máquina do ar tá dentro do bagageiro, não tá do lado de fora, tá? Então tudo isso você pergunte antes para o inspetor do Inmetro, para os engenheiros do Inmetro. Aqui em Araraquara me atenderam muito bem, tá? Posso falar muito bem, os dois engenheiros, todas as vezes que eu ligava, eu até brinquei e falei, nossa, vocês vão me xingar daqui a pouco, né? De tanto que eu ligo aqui. Mas tudo que eu tinha dúvida eu liguei e eles me informaram. O que aconteceu? Levei o veículo lá, eles olharam tudo e passou. Não teve nenhuma não conformidade, não teve nenhuma reprovação. Então entrem em contato com a empresa do Inmetro que vai fazer a vistoria para você, se você estiver pensando em mudar a sua Kombi, sua van, seu micro-ônibus, seu ônibus, tá? Entre em contato, porque são detalhes importantíssimos. Por exemplo, o bagageiro de moto lá atrás, um dia eu vou colocar. Quando eu colocar, tem que fazer todo esse processo de novo. Pede autorização no Detran, vistoria do Inmetro, vai fazer a vistoria, então eu vou gastar de novo mais R$ 1.500 só para colocar o bagageiro. Só que eu não vou fazer uma coisa só, eu vou abrir as tuias, aquelas portas para guardar as coisas do lado do ônibus, eu não abri. Por quê? Porque isso implica em você cortar a lataria original do ônibus para fazer essa tuia. Então isso é modificação estrutural também, tá? Colocar a máquina do ar-condicionado do lado de fora, como alguns veículos têm, complicadíssimo. Por quê? Se você não pode ultrapassar, tá? O balanço traseiro, que é a distância do eixo traseiro até o final do ônibus, tá? Aquele balanço traseiro não pode ser maior do que 60% da distância entre eixo. Então você tem que pegar teu eixo dianteiro, eixo traseiro e medir. Do eixo traseiro até o final do veículo, não pode ter mais do que 60% dessa distância entre eixos. Se você colocar uma máquina de ar-condicionado atrás, por mais que ela esteja alta, parafusada lá no teto do ônibus, na parte traseira, tá? Um step até que você queira colocar lá atrás, vai chegar na vistoria veicular, lá do Inmetro, no CSV, não vai passar. Por quê? Porque se você tiver mais do que os 60%, eles não aprovam. Tá? E não adianta chegar lá, tirar o step e mandar para a vistoria de novo. Você tem que tirar os parafusos, tem que deixar o veículo original de novo. Janela, se você for trocar a janela, eu tinha ligado lá que eu queria tirar uma das janelas, que era a do quarto. Eu queria tirar um vidro desse aqui lá no quarto e colocar uma janelinha pequena. Não pude fazer agora. Mais para frente pode. Eu vou trocar as janelas, eu vou trocar tudo. Quando eu for fazer essas mudanças mais drásticas, eu tenho que passar novamente por todo esse processo. E aí eu já vou deixar o engate da moto lá atrás, a plataforminha da moto no jeito, vou comprar o material para substituir a janela, já vou ver o serralheiro para cortar as tuias. Daqui uns 2 anos, 1 ano, 2 anos, a hora que eu tiver com isso já no projeto, aí eu peço autorização para o Detran, ligo de novo no Inmetro, verifico o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, faço as modificações, passo por toda essa vistoria novamente. Isso é importante porque eu não sei se procede, tá? O pessoal me informou, inclusive lá no Inmetro, que agora que eu fiz a modificação, além do documento do veículo, eu preciso andar com este documento de vistoria também, tá? Se eu parar numa blitz, o policial pode pedir, eu não sei se procede isso, mas eu também não questionei, porque eu estou fazendo tudo conforme manda, e é um papel a mais para eu carregar, isso aqui não pesa nada, tá? Junto com o documento do veículo, você precisa carregar isso aqui.
Por quê? Aqui tem as fotos do veículo. Muita gente faz uma casinha simples, passa na vistoria, traz o veículo para casa e aí sai cortando, arrancando janela, pondo toldo. Eu não pus toldo. Não pus toldo ainda porque o toldo também, se ele avançar na lateral, tem que ter vistoria do Inmetro. O meu toldo vai ficar em cima da carroceria, abaixo do ar-condicionado, porque o ar-condicionado já tem o teto limite, já está na documentação a altura total do carro com o ar-condicionado. Então o meu toldo vai ficar abaixo do ar, dentro da carroceria, não pode ficar para o lado de fora, tá? Então tudo isso é importante para que você não seja surpreendido, pego de surpresa, tá? Numa blitz. Então, é isso, gente. Menos de R$ 1.500 você consegue fazer a transformação do seu veículo, tá? Da sua Kombi, da sua perua, aí, sua van, micro-ônibus para a motorcasa, beleza? Espero ter ajudado vocês aí e mais pra frente eu vou fazer um vídeo de uma panorâmica geral. Aqui tá faltando só a pedra da pia por enquanto, mas a casa já tá prontinha para viajar, beleza? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.